Estando, Deus, com o teu poder, com a tua palavra, entrando, perdoando os nossos pecados. E se porventura, Deus, a nossa família também pecou juntamente contra ti, pedimos a ti, Deus, perdoa-os também juntamente conosco, porque nós bem sabemos que eles também, Pai, juntamente conosco pecaram. Então pedimos a ti, tem misericórdia de nós e vem nos curar, vem nos sarar, vem nos purificar, Deus, vem nos lavar com a tua santa palavra. Faz de nós, Deus, tudo quanto lhe apraz. Pedimos a ti ainda, Senhor, que sobre esta casa, dos que aqui não puderam estar, Deus, desses que quiseram colocar hoje os seus pés aqui dentro e não puderam, Pai, por algum motivo ou por outro, leve tu a tua palavra até eles, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus abençoador. Perdoa também os seus pecados, guarda também as suas casas como a nossa, em nome de Jesus. Em tudo quanto estiver em falta, Deus, supre nesta hora, como sempre o Senhor tem nos suprido. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. E também, Deus, pedimos a ti ainda que o Senhor nos conceda sabedoria e inteligência por amor do teu nome e o entendimento aberto para com a sagrada letra, Deus. É assim que nós pedimos aqui. E também, Deus, pedimos a ti com aqueles que aqui não estão também, que o Senhor coloque as tuas palavras nos seus corações, nas suas mentes, e que o Senhor nos conceda sabedoria e inteligência em todo o tempo, Deus, e o entendimento aberto para com a sagrada letra. Cresça a tua palavra, Deus, e diminua nós. Enche-nos com teu poder, Deus, porque o teu poder é a verdade, é a tua palavra, Deus. Pedimos a ti, Deus, nos concede, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E muito obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, não somente por nós que aqui estamos, mas por todos os demais moradores da terra igualmente, porque o Senhor é um Deus zeloso da tua palavra, que não faz acepção de pessoas, Deus, que o Senhor abençoa tanto o pobre como o rico, tanto o justo, Deus, como o que é injusto. Então, Senhor, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo poder. A ti, Deus, glória para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Pode ajudar o irmão, hein? Você já achou? 2 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. Segundo Timóteo 4, versículo 1 adiante. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si. Eu vou traduzir aqui na palavra para você entender melhor. Amontoarão para si pastores, bispos, apóstolos, presbíteros,
ou de outro nome qualquer que alguém comente. Conforme as suas próprias vontades, as suas próprias concupiscências. Ou seja, vão ajuntar pastores, vão contratar pastores, contratar presbíteros, apóstolos, bispos, segundo as suas próprias vontades, chamando na igreja para pregar o que eles querem que a igreja ouça. Amém? Não é o que Deus vai falar através do irmão que foi contratado. Eles vão querer chamar as pessoas e estão fazendo isso já, amém? E eu sei muito bem que estão fazendo já, e muito, amém? Então eles estão fazendo com que os pregadores contratados preguem segundo o contratante, amém? Depois de a mutuação, é o que, irmão? Como é que é essa palavra aí? 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme as suas próprias vontades. Amém? Não a de Deus, mas a vontade deles. Aqui poderia encher de pastores para pregar a palavra, mas não conforme Deus ordenou aos pastores, mas é conforme esses homens aqui vão contratar para pregar segundo o que eles querem. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Estou dando um exemplo. Por exemplo, olha, tem umas irmãs lá que andam usando calça, jeans e tênis. Olha ela querendo esconder. Calça stop e tênis jeans. E também irmãos usando jaqueta preta, de couro, não sei de que lá. E o irmão usando de gorro. É tipo assim, então vocês vão pregar sobre isso, tá bom? Tá contratado, tá fechado, 500 mil reais. Ele vem e prega. E tem mais também, tá? Ó, lá as mulheres estão cortando o cabelo, estão usando brinco. E também tem mais, ó. Eles, principalmente isso, ó, não estão dando o dízimo. As ofertas lá caiu muito. Então vocês vão pregar sobre isso. Quanto é? 500 mil. Estou dando como exemplo, hein? Então são essas pessoas que vão subir no altar para pregar. Não é conforme Deus mandou a sã doutrina, a verdade. Não, é conforme a vontade do líder da igreja, do pastor da igreja. Ou seja, para tomar mesmo. É para roubar? Irmão, que seja roubar, assaltar, enganar. Eu sei que é para as coisas erradas. Se fosse para a certa, eu obedeceria à sã doutrina. Amém? E olha para Deus que fala tudo sobre isso. Mas não é bem um assunto que eu quero chegar, não. Só estou explicando para vocês já recebendo a palavra, já ganhando conhecimento desde o início. Amém? O que eu quero aqui é outra coisa a mais. Vamos lá. 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou pregadores, conforme as suas próprias concupiscências ou vontades. 4. E desviarão o que? Não aceitar a verdade. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que as fábulas? Coisa que de historinha que os pais contavam para os, né? Faça isso, faça aquilo. Vamos lá. 5. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, Timóteo. Você seja diferente, Timóteo. Por quê? Porque cada um, Timóteo, vai prestar contas de si mesmo, Timóteo. O pastor da tua igreja, Timóteo, não vai prestar contas de você diante de Deus porque você perdeu a salvação ou a ganhou.
Não vai, Timóteo. É você mesmo, Timóteo. Você só em particular. É você que vai garantir, Timóteo. Se você quer ir até o final e ganhar a salvação, ou não, Timóteo. Não é o pastor que vai determinar que você vai até a metade e depois vai desviar. Não. Você vai ter que fazer isso, ó. O trabalho de um evangelista. Pregar a verdade em todo o seu tempo de vida, Timóteo. Custe-lhe o que custar. Essa é a vitória. Vá até o fim. Porque se você for até o fim, a vitória te chegará. Porque fiel é aquele que te prometeu, Timóteo. Faz isso, Timóteo. Aí o apóstolo Paulo está dando instrução para ele. Faça isso. Não faça como estão te ensinando. Ou vão querer te ensinar. Isso é para você também. Não façam como os pastores querem que vocês façam. Façam como diz a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? Eu disse doutrina, não doutrinas. Qual é a sã doutrina? Essa que Deus mandou para todos os irmãos, para todas as irmãs em Cristo Jesus, em todo o mundo. Um só doutrina, um só mandamento, uma só fé, uma só esperança. Jesus Cristo, na palavra. Não busca invenção não, tá? A palavra do Senhor, o Evangelho é simples. Há simplicidade na palavra de Deus. Ele ensina para um, ensina para todos igualmente. Não tem dois tipos de revelação, que o irmão está com a camiseta amarela e outro é revirado que é preta, que é roxa. Não. Uma só doutrina, um só mandamento. E isso igual para todas as nações, tribos, línguas e povos. Todas igualmente. Todas igualmente. É o mesmo mandamento. Não muda. Não existe essa. Nessa igreja que aqui está no Vila Calu, essa as doutrinas. Na igreja lá de Sonho Azul, outras doutrinas. Temos que obedecer às doutrinas de lá. Nunca esqueçam isso. Onde vocês colocar as plantas dos seus pés para adorar o Senhor, tem que ser uma só doutrina, a mesma que vocês aprenderam desde o princípio, desde o seu chamado, desde o início. Não mude a sã doutrina, não mude a doutrina do Senhor. Por quê? Porque ao fazer isso, você entra nessa palavra, ó, e for até o final, ó. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está guardado o meu galardão, o qual o Senhor me dará naquele dia. Ou seja, a coroa da vida, a coroa da vitória. Amém? Amém. Estão entendendo isso? Amém. Não se deixem levar de maneira nenhuma por doutrinas, usos e costumes. Ainda que não é o foco da pregação nessa direção, mas é o foco a direção é o foco da verdade. Vocês têm que aprender de tudo um pouco. Mas se você quer combater um bom combate, acabar a sua carreira aqui nesse mundo e guardar a tua fé e a coroa da vida está ali guardada, você tem que obedecer à sã doutrina. Amém? Se você correr atrás de doutrinas, se você adorar a doutrinas e receber em seu coração e ficar com ela, você vai morrer. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A palavra diz que é para fazer um bom combate. O que é fazer um bom combate? É fazer de acordo com a tua fé, não de acordo com as suas invencionices. Como diz o Senhor, quantas invencionices nós estamos vendo por aí, em todo o mundo, dentro das igrejas? Ah, irmão, mas não pode ter essas coisas. Pode e tem que ter sim. Se não tivesse, o Senhor não seria Senhor. Ele seria mentiroso também, porque tudo isso ele narrou, que é necessário, é mister, que tudo isso venha a acontecer, e que a palavra dele jamais voltaria vazia, do modo que ela é enviada, ela volta com o seu produto, ela volta com eficácia. Não é como palavra de homem que fala e depois descumpre. Amém? O Senhor fala e a palavra se cumpre. Glória a Deus. Estou até falando aqui um pouco do enrolado, né? Mas é como diz o Senhor, né? Deus sabe
o que está passando no meu coração, ainda que estou errando alguma letra. Não é verdade? É. Por quê? Você está pensando. Isso, e Deus sondando o meu coração, os seus corações e as suas mentes e a minha mente, Ele sabe muito bem o que é que eu estou querendo dizer, o que é que eu estou querendo que vocês entendam. Isso, combater o bom combate é você levar a verdade em todo o tempo da tua vida, andando sempre na única doutrina que existe no mundo todo, para todos quantos são chamados cristãos. Todos, sem exceção. Sem exceção. Por mais grande que seja o ministério da pessoa, do irmão, da irmã, não podemos aumentar nem diminuir. Não podemos enfiar doutrinas nenhuma dentro da igreja. Porque a igreja não é do homem. Tem um dono que chama-se Senhor. É como diz lá no livro, né? Tal, né? Lá no antigo do início, né? O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. E nós sabemos que Deus é o Senhor, nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. Então a igreja é do Senhor, Senhor Jesus Cristo, é esse o nome. Então não podemos colocar um outro fundamento em cima do fundamento que já está colocado. Fundamento dos 12 apóstolos, Jesus, a verdade, Deus Pai Todo-Poderoso, Soberano e Eterno. Então não podemos colocar doutrinas em cima da doutrina, gente. Senão você está misturando as coisas. Já não é mais sã doutrina. Tornou-se doente. O que é doente, ela com o tempo ela vai corroendo e vai matar. A doença, se você não tratar dela, ela mata você. Assim também é doutrinas enfiadas no meio de doutrina sã de Deus. Se você ficar engolindo essas coisas, você vai morrer. Você vai morrer. Por quê? Porque a doença, se não for tratada, ela torna uma enfermidade incurável. Você morre com ela. Se você morrer doente no Evangelho, acabou. Combateu um péssimo combate e não guardou a fé. E não acabou a carreira. Por quê? Você foi tirado. Muito bem, glória a Deus, é assim mesmo. Você acabou antes. Você não completou a carreira. Por quê? Porque você recebeu um monte de doutrinas que são doentes em cima da doutrina que você aprendeu desde o início, que é evangelho puro. Glória a Deus. É assim mesmo, senhor Vinícius. Glória a Deus. Em tudo, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Não é verdade? Glória a Deus. É isso mesmo. Então nós sabemos isso. A verdade, ela tem que ser dita em todo o tempo da nossa vida. Tempo que nós estiver duro e tempo que nós estiver cheio de dinheiro. Tempo que nós estiver chorando e tempo que nós estiver rindo. Tempo que nós estiver pagando aluguel e tempo que nós formos despejados porque não pagou aluguel, porque não tinha dinheiro. Tempo do que você está montado no muito dinheiro, muita riqueza e o tempo de nenhuma. Tempo de desempregado e o tempo empregado. Em todo tempo, você tem que levar a verdade, a sã doutrina. Não é assim, meu irmão Calim? Custe o que custar. Em você não pode ter nenhum pingo de mentira. Deus não aceita nenhum tipo de fábula no seu coração, nem na sua mente, de maneira nenhuma. Deus também não aceita você ser uma pessoa cheia de doutrinas, ou um pouco de doutrinas. Não podemos esquecer que está escrito assim, ó: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um vinho puro custa muito dinheiro. Esses vinhos que nós evangélicos não bebemos, custa muito caro. Tem garrafa aí de mais de R$1.000 aqui no Brasil. Uma garrafa de vinho, desse vinho que eu estou falando para você aqui. Mas se colocar lá metade de uma gota de um melhor perfume, você estragou todinho o vinho. É como diz o Senhor: um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga todo o vinho. Se você fizer isso, já não é mais puro, né?
tornou-se impuro. Então aqui a palavra continua dizendo assim, no 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eles não vão suportar. É o que está acontecendo hoje. Você leva para esses homens corruptos aí de entendimento a verdade, para esses irmãos que estão nas igrejas aí, ó, você leva para eles a verdade, eles não aceitam. Eles rebaixam você como irmão, te humilham você como irmão, e sendo irmão, mas eles não aceitam. Eles não aceitam. Por quê? Porque eles não vão sofrer mais a verdade, eles não aguentam mais ouvir verdade. Você leva a verdade até eles, é mais fácil você ser jogado na sarjeta por eles, do que eles dar ouvido ao que você falou. É assim, não é, irmão Celinho? É assim, não é, irmão Carlinho? Arnaldo, no Vinícius? Você leva para a verdade, irmão, essas coisas não se faz mais nesse tempo de hoje, irmão. Ah, irmão, você está desviado. Sai, Satanás, você quer me desviar também? Porque já falaste comigo. Eu pregando para os irmãos a verdade, e a irmã se levantou e diz assim, ó, você quer desviar meu marido, pastor? Ela faltou se benzer. Só faltou se benzer na minha frente. E eu a suportei. Por quê? Porque amo o Senhor. E se eu amo o Senhor, e Deus sabe, então eu amo o meu próximo. Amém? Ainda que ele fale assim, ó, não te amo, eu te odeio. Ele pode me odiar, mas eu não posso. Amém? Porque foi assim que o Senhor deu a doutrina: amar os vossos inimigos. O que adianta o irmão amar o irmão Carlinho? Só porque ele me ama? Amar aos vossos inimigos? Porque aí o Senhor fala muito bem sobre isso, né? E em toda parte, né? Amém, você? Não é isso? Vamos lá. Então, versículo 3 ainda, ó. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo começado os ouvidos, pastor irmão, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. Gente, você imagina só como é que está o mundo de hoje? Tem que acontecer isso? Claro que tem, senão não estaria escrita aqui essa palavra. Imagina só eu sabendo que a igreja está em tal situação, eu mesmo contrato um pregador, coloco aqui em cima para pregar segundo a minha própria concupiscência, segundo a minha própria vontade. Eu quero mudar os seus modos de vestir, eu quero mudar os seus modos de dar dinheiro para poder meu bel prazer. Eu pego esse pastor aí, contrato ele e coloco para pregar o que eu quiser que ele pregue para vocês, de forma a convencer vocês a me encher a minha igreja, não do Senhor, né? A encher a minha igreja de dinheiro. Aí eu vou andar de carro luxo, de avião, né? De helicóptero, né? E aí vai. Vamos lá. 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão, ajuntarão para si pregadores, doutores no caso, né? Conforme as suas próprias vontades. 4. E desviarão os ouvidos da verdade. Eles não vão aceitar a verdade, como já não estão. Isso está acontecendo hoje. Por quê? Porque nós estamos nos fins dos tempos. Nós estamos nos fins dos dias. Ou seja, a qualquer tempo, porque eu não posso falar dia, porque a qualquer tempo o Senhor vem. Ele falou isso, que ninguém saberia o dia, nem hora, nem mês, nem ano, e nem momento algum. Ele disse que ele falou claramente dos sinais que aconteceria. Amém? Amém. Ele disse assim, ó, é como se falasse assim, ó, vou dar para vocês uma pista. Irmãos, filhinhos, vou dar para vocês uma pista. Vou dar para vocês aqui o meu parecer.
e é verdadeiro, para que vocês entendam e saibam quando eu estiver, diz o Senhor Jesus Cristo, perto para chegar, para retirar vocês da terra, desse mundo. Ó, vai ser assim, ó. Vocês vão ouvir Estados Unidos querendo atacar o Brasil. Vocês vão ver o Brasil querendo atacar a Grã-Bretanha, ou Chile, ou Argentina, e vice-versa. E muitos outros aí. E tem mais ainda, ó. Vocês vão ver doenças que vocês nunca ouviram falar. Vai matar muita gente. Vocês vão ver isso em toda parte. Também vocês vão ver sinais nos céus e sinal na terra. Terremotos, como nós estamos vendo hoje. Em todas partes. O Senhor explica sobre isso. Sobre o fim dos tempos. Só que tem pessoas que não consideram e falam assim, não, irmão, aí é princípio das dores. Irmão, princípio da dor é o quê? É o começo do fim do mundo, ou não? Aí você vai ser... Primeiro começa em algum país, depois vai para outro. Isso! Começou, né? Glória a Deus, meu carinho, é assim mesmo. Depois vai se alastrando em vários pontos. E já teve no Brasil, né? Teve e tem ainda. Tem. Né, irmãos? Então vamos lá. Então a gente sabe pelas palavras do Senhor. E aqui fala desses homens. E aqui fala desses homens, ó. Ó no 4, ó. Ó no 4. E desviarão os ouvidos da verdade. Ou seja, não quero ouvir não, o pregador. Você é muito pequeno, tá? Eu sou diplomado, olha aqui minha aliança, olha aqui meu anel, olha aqui meu diploma. Estudei na faculdade fulano e tal. É assim. Mas ele não estudou na faculdade, ó, celestial do reino. Amém? Não estudou com o Senhor. Ele não teve como mestre Jesus Cristo. E aí no 4 fala assim, ó, eles não vão aceitar a verdade. Nesta vida, por exemplo, não estou falando todos, porque senão estaria sendo mentiroso. Mas se você pegar mais de 70, eu ainda estou exagerando, amém? É menos ainda. Mas é como assim, ó. Se você escolher dessa vila aqui do Santo Amaro, desse bairro, Santo Amaro, 75% dos pastores, no geral, pastores, presbítero, apóstolo, se tem aqui, você vai ver que eles estão assim, nessa direção. Eles mesmos não estão aceitando. Amém? Eles mesmos não estão aceitando. Se porventura der uma desviada aqui de mente, é por causa do cansaço, amém? Não, mas ele estava falando, não todos, mas tem, não veio de muitos. Você não está igreja ver adorar Jesus, não, adorar o pastor. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Sobre isso ali na laje hoje. Muito bem falado, não. É sobre isso mesmo aí. Nessa direção também, ó. Bajuladores de pastores, apóstolos, ó, também vão perder salvação. É a mesma coisa que você pegar um santinho é uma foto, não é isso? Um santinho e você adorar aquela foto. É a mesma coisa, é idólatra. Amém? Graças a Deus. Falou muito bem. Falou com conhecimento. É assim mesmo, conhecimento. Quem tem conhecimento não erra. Se vocês me adorar, começar a me bajular vocês vão pecar contra Deus, amém? Mas eu não vou aceitar que vocês façam comigo. Por quê? Porque eu não recebo bajulação, não aceito de ninguém. Se vier me bajular, eu já corto, em nome de Jesus. Pode parar, irmão. Eu não aceito nem que faça festa para mim. Quem quiser fazer festa, faça para o meu mestre, o Senhor Jesus. Amém? Amém. Porque Ele é digno. Faz para mim não. Se eu fizer aniversário hoje, pode passar a régua. Corta. Amém? Corta. Faça para o Senhor. Senhor, está aqui um bolo para ti. Mas por que um bolo para mim, filho? É por causa que o Senhor deixou o irmão Raimundo 1 ano mais velho. Certo? Porque até aqui o Senhor o sustentou, como também tem me sustentado. Amém? Por isso eu dou esse bolo para ti, Senhor, como um cheiro suave às tuas narinas. Glória a Deus? É assim, não vem encher o pastor de camisa granfina, blusa igual a irmã tá aí, ó, granfina, né? Não, ó, presentei o Senhor, amém? O Senhor recebe presente, vamos lá.
4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, né? A historinha da carrochinha, né? 5. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio. Sê sóbrio. Não inventa besteira não, tá, Timóteo? Timóteo, não vem com invencionice não, Timóteo. Você não, Timóteo. Não me faça isso, Timóteo. Não te ensinei assim. Você sabe desde o princípio o que foi que eu te ensinei. O que o Senhor, meu Deus, me ensinou, Timóteo. Isso também eu te ensinei, Timóteo. Assim também como vós hoje. Também eu não ensinei vocês baboseiras. Amém? O que Deus me ensinou, isso também eu vos ensinei. Amém? Então vocês comem a palavra, porque é um verdadeiro alimento que vão dar para vocês muita saúde, muita vida, e ainda vai dar a coroa da vida, a vitória. Amém? Vocês morrendo assim, vocês estão perfeitos em Deus. Não em mim, mas em Deus. Em Jesus Cristo, na sua palavra. Não na minha, porque eu estou repetindo as palavras do próprio Senhor. Amém? Vamos lá. 5. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, Timóteo. Sofre as aflições, ou seja, o que é sofrer as aflições? Passa as dificuldades, Timóteo, que te tem vindo. Timóteo, já xingaram você bastante, Timóteo. Já falaram que você está imitando eu, Timóteo. Mas suporta quietinho, Timóteo, tá? Suporta quietinho. Sofre as aflições calado, Timóteo. Calado, sofre como uma ovelha que tu és, Timóteo. Precisa brigar não, Timóteo. É como assim ele ensinando. Amém? Eu disse que é como assim ele ensinando. Não estou aumentando nada. Estou dando o parecer que o Senhor ensina, que é para nós aprendermos melhor ainda a interpretar o que o Senhor quer que nós entendamos. Timóteo, falaram que você é isso, Timóteo. Suporta essa aflição, Timóteo. Timóteo, tomaram o que é teu, né, Timóteo? Te roubaram, né, Timóteo? Te assaltaram, né, Timóteo? Timóteo, sofre as aflições. Calado, Timóteo. Ovelha não reclama, Timóteo. Calado, fecha tua boca. Cala-te. O Senhor te vingará, Timóteo. Cala-te. E vocês que estão ouvindo, calados também. Timóteo não é mais do que nenhum de nós. Nunca foi e nem será. Porque já morreu. E se tem algum Timóteo por aqui, ele tem que ser igual nós mesmos. Ele tem que passar as mesmas aflições, suportar os mesmos sofrimentos que Jesus passou, as mesmas dificuldades, e ficar quieto. Se forem te matar, fique quieto, porque você é ovelha. Ovelha não reclama, ovelha não debate na situação, ovelha não revida. Ovelha é ovelha, gente. Não é bode, não é cavalo, não é burro. Amém? Isso, deixa todo mundo seu, né? Deixa na mão do Senhor. Ele resolve os nossos problemas. É Ele que combate por nós. Nós só precisamos de ir até o fim da nossa carreira pregando o quê? A verdade. O evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno? O da salvação, que não te pede nada, que você não precisa pagar nem nada. Por quê? Porque é você que é comprado. Quem é comprado é você, irmão. Então você não precisa pagar nada. Só vai pagar para ser salvo? Só vai pagar para aprender a verdade, irmão? Então está no lugar errado. Se estiver pagando para aprender a verdade, está no lugar errado. Tá, ué. É de graça Deus me deu, de graça eu tenho que passar para vocês, porque vocês são meu irmão, como eu sou seus. Tudo que Deus me ensina, eu passo de graça. Se eu cobrar, chame eu de ladrão na minha cara, e espalha para todo mundo, pastor e ladrão. Ele sabe a verdade? Sabe. Ele prega a verdade? Prega, mas é ladrão. Mas eu nunca vi isso. Não é? Naquele dia, diz o Senhor, muitos virão até mim e dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, né? Curei, sarei, fiz maravilhas, expulsei demônios, tipo assim também, nessa oportunidade. Isso. Aí o Senhor dirá na cara deles: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Quem ficará de pé diante do Senhor naquele dia? Quem poderá por si mesmo dizer assim: Senhor, eu fui santo, Senhor, tudo que tu falaste eu fiz? Ninguém poderá falar isso. Antes, você ficará diante do Senhor, e o Senhor te julgará pelas coisas que você falou, pelas coisas que você fez com as tuas mãos, com os teus olhos, com os teus ouvidos, com a tua língua peçonhenta. Cada membro seu vai ter que responder: ó, o que você fez, dedinho? O que você fez, dedão? O que você fez, ó? O que você fez, perna? Chutei aqueles que eram menos que eu. O que você fez, irmão? Tomei aquilo que não era meu. Fiz aquilo que Deus não me ensinou. Naquele dia, cada um de nós vai prestar contas de si mesmo, pelos seus atos, pelo que saiu da boca. Versículo 5. Apóstolo Paulo falando: mas tu, Timóteo, estou traduzindo, amém? Mas tu, Timóteo, porque tu quer dizer alguma pessoa, e aqui diz o nome: mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Não fica, ser sóbrio é uma pessoa que não fala asneira. Você falar de pinga sem conhecer pinga, aí você está falando besteira. Você falar de evangelho sem conhecer o que está falando, aí você não está sendo sóbrio. Você falar de carro, de dirigir carro, se você não dirige e nunca dirigiu, você não está sendo sóbrio, não é verdade? Falar de pintura, de tinta, se você não tem conhecimento, você não está sendo sóbrio, amém? Está delirando. Vamos lá, continuando. 5. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. É em tudo, não é na metade. Sofre as aflições. O que é sofrer as aflições? Sofre as dificuldades. Está te vindo dificuldade, Timóteo? Sofre, aguenta firme, Timóteo. Não cai não, Timóteo. Não desvia não, Timóteo. Ainda que Timóteo não está desviando, amém? É só ensinamento para que Timóteo continuasse firme na verdade. Estão entendendo? Como hoje eu quero que vocês fiquem firmes na verdade, firmes em Cristo Jesus. Estão entendendo? É essa a minha intenção. Aí dinheiro, gente, dinheiro Deus me dá. Ué, e aí se você não me der? Ué, Deus me dá. O mesmo que dá para você dinheiro também dá para mim. O mesmo que sabe das minhas necessidades também sabe da tua. Ah, eu estou pedindo dinheiro para alguém? Não. Porque eu tenho de tudo que eu preciso, eu tenho. Nunca me faltou nada. E nessa igreja? Ué, também nunca faltou. Pergunte para todos que um dia pôs as prontas para aqui. Qual foi o dia que eu pedi para alguém assim, ó, dá R$1 aí porque eu estou sem água, sem um copo aqui. Nunca. Por quê? Porque Deus sempre manda alguém para trazer. Tem irmãos aqui que já trouxe café, já não, né? Então, por quê? Porque o pastor pediu? Por que isso? Ou porque Deus, na verdade, primeiramente, antes disso, colocou no seu coração trazer. Amém? Tem um irmão aí que é da Assembleia de Deus do Ministério Belém, né, como assim, denominação, que ele nós aqui de café, açúcar. Mas o irmão pediu? Nunca, ninguém aqui nunca pediu. Mas ele mesmo, no seu coração, fez isso e faz isso. Tocou no coração dele para a igreja. Ele mesmo é. Ué. Ainda que eu passe aqui, 90 anos, se assim fosse a vontade do Senhor, e não pedisse para ninguém nunca